Nesse ano eu vou mudar a minha vida. Nesse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Nesse ano eu vou viajar muito. Nesse ano eu vou fazer muitas coisas legais. E aí março chegou. Passou o ano novo, passou o carnaval, chegou março, acabou março, e aí abril. A gente para dar aquela analisada e aí a gente percebe que, meu Deus, ainda eu não movimentei nada ainda, as coisas ainda continuam do mesmo jeito do ano passado. Isso que eu vim trazer para vocês nesse vídeo. Me perdi. E agora? O que eu faço? O que eu vou? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Como eu volto para os trilhos? Como eu volto para as metas? Como eu volto a realizar lá aquilo que eu tinha planejado lá no começo do ano? Se você tá perdido, esse vídeo é para você. E fique sabendo que eu vou te explicar aqui em passo a passo o que você deve fazer para retomar o controle aí da sua vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. E se você não for inscrito do canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal também, tá? Bem claro que esse vídeo vai ser de um ponto de vista de alguém que se perdeu também, tá? Então não se sinta o cocô do cavalo do bandido, não se sinta o mais bagunçado do universo porque você se perdeu, tá? Isso acontece na maioria das vezes, a gente só não vê as pessoas se perdendo. O que vai definir de fato se você vai ter sucesso, se você vai alcançar suas metas, se você vai melhorar um pouco mais esse ano, é você voltar para o caminho. Então não importa quantas vezes você vai sair, sempre acorde para a vida e na hora que você acordar, na hora que você perceber que você saiu, volta para o caminho o mais rápido possível, e é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de voltar para o caminho, esse momento da consciência, esse momento que a gente para e percebe, ele é muito importante. E a primeira coisa que você deve fazer para voltar ali a alcançar suas metas, para voltar a conseguir dar passos em direção às suas metas, é clarear esse caminho. Aqui também aconteceu, então eu tô falando isso pra vocês. Então no começo do ano eu fiz as minhas metas, estava bem claro. Então janeiro eu tive um mês mais focado, fevereiro foi bem focado, mas aí em março eu dei uma arrastada. Inclusive eu nem planejei em março, então março eu só fui levando assim março. E aí eu percebi agora que eu precisava de dar um jeito para que o meu mês de abril fosse diferente. Então o que precisa ser feito? Assim que você percebe isso também, começa a clarear. Então para aí na sua vida e vai olhar o que exatamente está fora do rumo. Dá uma olhada nas suas metas de início de ano, e se você não fez metas de início do ano, depois desse vídeo você vai lá ver o meu vídeo que eu fiz, as metas do começo do ano, e para você fazer também as suas, que elas vão ser importantes ao longo de todo o ano para você planejar o seu mês de acordo com aquilo que você quer. Então se você ainda não fez, não tem problema, dá tempo de você fazer ainda suas metas do ano, tá? Fica tranquilo que dá tempo sim. Então depois desse vídeo você vai assistir o meu outro vídeo e vai fazer suas metas do ano também, tá? Mas nesse vídeo, primeira coisa que você vai fazer, você precisa de entender no seu mês como tá a sua vida. Gente, eu coloquei aqui algumas áreas na minha vida que eu observei, que eu preciso de dar uma olhada. Então você vai separar nesse momento também a sua vida por áreas. O que eu recomendo? Separa aí, eu coloquei aqui, vou falar pra vocês o que eu coloquei. E aí vocês vão colocar de acordo com o que é importante pra vocês também. Coloquei aqui área financeira, a área da faculdade, que eu comecei uma faculdade recente, a área do trabalho, então também seu trabalho, igual eu trabalho em escola, e aí a área das suas metas, que foi as duas outras coisas que eu coloquei, que é leitura, YouTube e estudos. Então essas são áreas da minha vida que nesse mês eu preciso organizar. E aí depois de você separar por áreas, você vai analisar. Primeiro separa por áreas, você vai pausar esse vídeo, tá? Não sai do vídeo, só pausa esse vídeo. Separa as áreas da sua vida. Então você também, se você quiser, você pode colocar relacionamento, você pode colocar igreja, se você é da igreja, você pode colocar alguma atividade, sei lá, alguma atividade física, alguma atividade que você faz por fora, que você precisa de colocar algo em dia, digamos assim. Então você vai separar por áreas e aí você vai escrever o que está ruim ou o que precisa ser feito nessas áreas. Um exemplo, na minha área financeira aqui, eu coloquei olhar as contas que tem, né? Então olhar aqui as dívidas que a gente tem para esse próximo mês e olhar a questão também financeira, a questão de orçamento que a gente tem.
E olhar também a planilha que eu estava, a planilha não, a tabela que eu fiz aqui para praia. Então, se você vai ver depois o vídeo das metas, você vai entender. Mas eu fiz uma tabela para estar guardando dinheiro também toda semana. Então, também preciso olhar de como tá essa tabela para me ver o que tá atrasado nela, o que eu preciso de colocar de dinheiro esse mês para recuperar lá a meta de acordo com o que eu coloquei no início do ano. Então, você vai parar. Vai analisar aí no seu mês o que precisa de ser feito, de acordo com cada área. Outro exemplo aqui de uma outra área para vocês entenderem. Eu coloquei aqui também a questão do trabalho. Para quem não sabe, eu sou professora, então eu também tenho que colocar algumas coisas em dia que estão atrasadas em relação ao meu trabalho. Então eu preciso de colocar o diário em dia, eu preciso de completar meu caderno de aula, eu preciso de começar a lançar as notas, eu preciso de fazer o planejamento para o próximo bimestre também. Então são coisas que eu preciso de fazer ainda esse mês. E tem coisas que eu estou colocando aqui, colocar em dia, por exemplo, é porque a gente, por exemplo, diário, a gente pegou esse acesso recente. Então tem coisas que talvez estejam atrasadas, que não dava para ser feito antes também, que você vai olhar aí. E aí você vai colocar essas coisas que precisam ser colocadas em dia e coisas que você vai conseguir depois também olhar esse mês. Então, assim, não adianta também só se for coisas que demandam muito tempo. Então, você vai colocar tudo que precisa ser colocado em dia e vai ver também o tempo dessa coisa e vai anotar aí de uma vez, porque precisa ser feito e alguma hora precisa ser feito. Então, você precisa de começar a fazer nesse mês. Então, ainda que você não termine 100%, você precisa de olhar e começar a colocar um jeito nesse mês, beleza? Então, pausa esse vídeo, escreve as áreas da sua vida e escreve aquilo que está atrasado ou aquilo que está em dia para você ver aquilo que você precisa de colocar o seu olhar nessa área, tá? Qual área você precisa de dar mais atenção. Gente, então eu coloquei aqui todas as áreas que eu tenho na minha vida e as coisas que estão atrasadas e que eu preciso colocar em dia e coisas também que eu quero fazer a partir de agora. Então aí, depois de você fazer isso também, você vai também escrever que a partir do momento que você coloca em dia, você tem que manter. Então você precisa também de ter muito claro o que você precisa de fazer para manter essa coisa aí que você colocou. Depois de colocar e de separar, provavelmente você vai ter uma noção de, por exemplo, ah não, eu estou muito endividada, esse mês eu preciso economizar. Um exemplo aqui em casa, vendo a nossa situação financeira, aqui eu já pude fazer um orçamento, então agora eu já tenho o valor que vai ser pra gente fazer compra, eu já sei o valor que a gente deve gastar com outras coisas, o valor que a gente pode gastar com legumes, essas coisas assim, o valor que a gente pode gastar fora, o valor que a gente pode gastar com gasolina. Então, depois de ter olhado essa questão financeira, eu consigo ver muito claro o que precisa ser feito nesse mês de abril para que a gente mantenha a meta e para que a gente consiga colocar em dia as coisas que talvez possam estar atrasadas. Então você vai ver aí também quando você fazer essa separação de áreas e vai analisar também e vai se programar para abril você colocar em dia aquilo que vai dar, né? Porque tem coisas que um mês vai ser pouco, mas tem coisas que dá para fazer sim. Ou então dá uma apertadinha se for financeiro, ou então acorda um pouco mais cedo se demandar tempo, né? Então dá para ir ajustando. Depois que você fez isso, você vai anotar os seus compromissos obrigatórios. Quem já viu o vídeo de planejamento do mês sabe que isso, gente, não tem como fugir. O jeito melhor de você organizar o seu mês é você anotar ali todos os compromissos obrigatórios que você tem e todos os compromissos que você sabe que você tem também. Então, nesse mês, a gente vai continuar fazendo uma organização mensal. Então, eu vou fazer ela aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou fazer ela aqui no meu planner, mas se você não tiver planner, não tem problema. Pega uma folha em branco aí, escreve os dias do mês, que dá certo também, ou imprime aí alguma coisa de planejamento do mês que dá certo. Não se prenda ao planner, tá? Não se prenda aí. Se você tem uma agenda, faz na agenda. Se você tem o Google Agenda e gosta de mexer, faz no Google Agenda. Não importa o jeito, tá? Importa que você se planeje, tá? E aí o jeito que eu vou fazer é aqui. Já quem tem costume aqui no canal sabe que esse é o jeito que eu tenho me organizado já tem uns meses e é o jeito que mais funcionou pra mim. Igual eu já tentei me organizar por dia também, eu faço algumas organizações só por dia, questão de casa, assim.
Mas tirando isso, a organização mensal do mês me ajudou demais, porque eu abro aqui o meu planner e consigo ver todo o meu mês depois que eu termino de preencher como está o meu mês, o que precisa ser feito ainda no meu mês. Então aí você vai lista numa folha em branco primeiro todos os seus compromissos e depois você vai pegar e vai passar aqui para o mês esses compromissos. Lembrando que você precisa separar o seu horário de trabalho e você precisa de separar também questão de descanso, tá? Para que depois você encaixe as coisas que você precisa fazer nos horários que você realmente estiver livre. Pessoal, listei tudo aqui na folha, como falei pra vocês. Vocês vão colocar aí numa folha em branco, lista tudo antes para não ter rasuras, né, no seu planejamento mensal. Listei tudo aqui e agora eu vou colocar no meu planner mensal, tá? Dá pausa nesse vídeo e vai fazer isso também aí de uma vez. Não deixe para fazer depois. Faz comigo aí durante o vídeo, tá? Pessoal, então vamos lá. Já anotei todos os compromissos que eu falei para vocês anotarem aí aqui no meu planner. Então depois que você também anotou todos os seus compromissos, você vai dividir aquelas áreas que você precisa de coisas para fazer. Então, por exemplo, não é coisas que você precisa de tomar cuidado, é que são coisas que você vai fazer mesmo, que você precisa fazer. Vai demandar seu tempo, que vai demandar prática. Você vai pegar essas coisas que você tinha anotado naquelas áreas que você precisa fazer e vai colocar um dia para você fazer essas coisas. Então aqui, por exemplo, eu já coloquei. E aí, o que eu vou dar de dica para vocês? Se tiver muitas áreas bagunçadas aí no seu mês e se são áreas que demandam tempo e se você não tem tempo, então, por exemplo, talvez você trabalhe o dia inteiro, então o tempo que você vai ter vai ser na parte da noite. E aí você vê que vai demandar muito mais horas do que você realmente tem. Então, se esse for o seu caso, o que você vai fazer vai ser o seguinte: você vai separar uma área. Então, não é que você vai abandonar as outras áreas não, tá? Pelo amor de Deus. Você vai separar uma área que vai ser o seu foco principal, que é a coisa que você não pode negociar, que você não pode deixar de fazer, é aquela coisa que você vai ter que fazer ali todos os dias. Então você vai escolher uma área dessa área, ou a área que está mais fácil, ou a área que você precisa mais ali, ou a área que também tem um jeito que a gente faz, né, daquela roda da vida, ou a área que vai te trazer mais resultado no mês. Então, se por exemplo, se você estudar, for trazer mais resultado no mês, escolhe aquela área. E vai ser ou assim por diante, uma área financeira que vai impactar as outras áreas. Então escolhe uma área que você vai focar aí no seu mês, que vai ser a meta maior. E aí as outras áreas você vai também trabalhar nelas e vai colocar aqui um dia para você fazer essas coisas. Mas aí você vai repartir, né, de forma assim menor, digamos assim, entre aspas, essas outras áreas nos outros dias. Então você vai separar a maior parte do seu tempo para essa grande área. Um exemplo para ficar mais claro para vocês. Nesse mês, como eu me descuidei aqui do canal do YouTube, se vocês forem reparar aí, eu andei dando uma descuidada, então me desculpem, pessoal, mas estou voltando. Então, nesse mês eu vejo que eu preciso focar no meu canal do YouTube. Então, no meu canal no YouTube vai ser o meu foco desse mês. Então, é a única coisa que eu não posso de jeito nenhum deixar de fazer, deixar de postar. Inclusive, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não inscreveu, tá? Isso me ajuda muito. Então eu coloquei aqui, e aí dentro disso eu também coloquei uma meta que eu preciso de alcançar dentro dessa área. Então, exemplo, se você tem muitas coisas para ler, se você estuda, tem muitas coisas para ler, tem muitos livros para ler, tem muitas atividades para fazer, você vai definir também quantas atividades você precisa fazer esse mês, quantos livros você precisa ler esse mês, ou quais artigos você precisa ler esse mês, e vai dividir durante os dias que você tem disponível para essa área. Um exemplo aqui de novo que eu vou citar para vocês. Eu separei aqui, né, o que eu tenho de inscritos, deixei anotado. No momento desse vídeo eu tô com 633 inscritos, 1.687 horas. Então eu sei que eu tenho isso. E aí eu coloquei uma meta que eu preciso alcançar no próximo mês de inscritos, né, daqui pro canal. Então eu coloquei aí mais 100 inscritos que eu preciso de alcançar no próximo mês. Coloquei horas aqui também e eu coloquei como que eu vou fazer para alcançar isso, que é o quê? Eu decidi que eu vou postar 2 vídeos por semana aqui. Então aí eu coloquei, somando aqui no mês, vão dar 9 vídeos. Então você vai fazer do mesmo jeito aí com cada área, né? E aí você vai adequar a área que você separou.
Então separa aí quantas folhas. Uma coisa que eu coloquei aqui também, por exemplo, de leitura, que eu vou começar a ler um novo livro. Eu estou terminando um livro que eu comecei a ler esse mês, então ainda em abril eu vou terminar de ler ele. E aí eu vou começar a ler um novo livro. Para que eu acompanhe se eu estou lendo ou se eu não estou lendo, se eu vou alcançar essa meta ou não de ler o livro, eu separei por páginas. Então eu sei que eu preciso de ler 8 páginas por dia para me terminar o final do mês tendo lido esse livro inteiro. Então você vai fazer do mesmo jeito. Por essa área que você pegou da sua vida, que você separou ali, você vai ver o que precisa de ser feito, o que precisa ser colocado em dia e vai separar ao longo dos dias, tá? Deu para entender? Se ficou qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu posso explicar melhor também, caso tenha ficado alguma dúvida sobre. Mas você vai fazer isso com todas as áreas. Aqui também eu coloquei uma rotina que eu vou fazer esse mês. Que uma coisa que eu percebi que pra mim não funciona é eu ficar organizando dia por dia. Então, assim, pra mim não funciona, eu vejo que eu demando muito tempo, eu perco muito tempo, não compensa pra mim e eu não fico conferindo dia por dia. Então, assim, pra mim não compensa. Então aí eu vi que aqui tem sido uma coisa que eu tenho me organizado desse jeito e tem feito desse jeito e tem funcionado. Então eu estabeleci aqui também no mês qual vai ser a minha rotina desse mês, que é algo que eu já tenho seguido e eu já vi que deu certo. Que é, por exemplo, eu dividi a minha manhã entre trabalho e entre a casa, porque eu sei que eu preciso de trabalhar de manhã, mas eu preciso de deixar algumas coisas organizadas aqui na minha casa. E de manhã eu não vou ter tempo para fazer mais nada. Então você vai estabelecer também uma rotina de acordo com a sua realidade. O que dá para você fazer dessas coisas que você estabeleceu de manhã? O que dá para você fazer dessas coisas, dessas áreas que você estabeleceu aí à tarde? O que dá para fazer à noite? Então você vai separar para que isso encaixe na sua rotina e para que isso não fique solto. E aí na parte da tarde eu coloquei aqui que seria a parte que eu tenho mais hora livre, então ficaria estudos e o YouTube, que é um horário que eu tenho mais livre, que eu tenho horas mais livres para poder estar fazendo esse tipo de coisa. Então eu sei que de manhã eu não consigo mexer com isso, que de manhã eu vou estar trabalhando. Então você vai também estabelecer aí de acordo com a sua rotina. Não coloquei à noite aqui porque à noite também que eu não coloquei. Você deve olhar isso também. Eu sou casada, então à noite eu preciso dedicar um tempo ao meu relacionamento, além de coisas que eu tenho a fazer na igreja e outros compromissos à parte também. Então eu não coloco nada à noite para me fazer, além dessas coisas que eu já tenho semanalmente, todos os dias. Então geralmente eu não consigo fazer mais nada à noite além dessas coisas. Então por isso que eu não coloquei à noite também. Então se você tem filho, também não encaixa aí todos os horários. Você vai precisar de dar atenção pro seu filho, você vai precisar de dar atenção pro seu marido. Se você tem irmãos, né, ali, que você vai precisar também de ter um relacionamento com seus irmãos, com seus pais, enfim. Então estrutura a sua rotina de um jeito que você vai conseguir correr atrás de novo das suas metas, mas de um jeito que seja real, sabe? Para que você não coloque assim, vou acordar às 5 horas da manhã e vou caminhar e depois eu vou estudar e depois eu vou trabalhar e depois eu vou... E aí você não consegue manter, porque você faz aquilo ali 3 dias e depois você tá morto de cansado que você não conseguiu manter. Então coloca de acordo com a sua realidade. Porque mais vale você avançar muito em uma área do que você ficar fazendo um monte de coisas picadinhos que não vai te levar para lugar nenhum, que vai ficar no mesmo lugar no final das contas. Eu queria deixar aqui para vocês uma frase, né, do livro 12 Regras para a Vida, que eu peguei aqui para falar essa frase para vocês, que eu achei interessante, que vai dizer assim: o passado é fixo, mas o futuro pode ser melhor. Então, por que eu deixei essa frase aqui pra vocês? Porque ainda que já passou, o tempo já foi, o passado não tem como a gente voltar mais, não tem como voltar lá no começo do ano e recuperar o tempo que foi perdido, não tem como. Mas daqui pra frente, de abril pra frente, nós podemos sim fazer com que o nosso ano seja melhor e nós podemos sim nos tornar pessoas melhores, pessoas que correm atrás de seus sonhos, que fazem aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente deixa feliz. Então o futuro, ele pode ser melhor. Então eu queria que você gravasse isso na sua cabeça. A nossa vida ainda tem muita chance de melhorar, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. E se você não for inscrito do canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal também, tá? E se você tiver tido alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo aqui vocês. E se tiver alguma sugestão de vídeo também que você gostaria de ver por aqui, não se esquece de deixar aqui também nos comentários. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima. Tchau, gente!